Este dia que é muito especial para nós, dia em que nós celebramos a Sagrada Escritura, é o dia em que nós precisamos recordar que a Sagrada Escritura não merece ter um dia só na nossa vida, mas se a gente de fato quer ser um bom cristão, a gente precisa se alimentar dessa palavra todos os dias. A gente percebe com as nossas atitudes que a gente vai sendo mais de Deus, quanto mais a sua palavra habita em nós. A gente vai se esvaziando de Deus, quanto menos essa palavra, ela encontra em nós uma acolhida. E Deus é muito educado. Deus fala com gentileza, com educação, com bondade, mas fala ao coração daquele que quer ouvir e quer escutar com tempo, com paciência, com docilidade. Um bonito exercício da palavra de Deus sempre nos recordava Padre Alcides, o mestre da Sagrada Escritura, é quando nós somos capazes de ouvir a palavra de Deus com docilidade. Sem docilidade nós não compreendemos o que Deus fala por nós pela sua palavra. Então o exercício é esse, você vai ver que as suas atitudes, o seu jeito de ser, de pensar, ele vai se tornando cada vez mais bonito, qualificado, santo, quanto mais a palavra de Deus habita em você. Você percebe o oposto quando você vai se distanciando dessa palavra. Repito, o nosso instrumento, a nossa arma de guerra, será sempre a palavra de Deus, em todos os momentos da nossa vida. E hoje essa palavra nos fala de uma atitude muito comum, que acontecia já naquele tempo, mas que continua acontecendo nos dias de hoje, quando nós descuidamos em nós da força que essa palavra pode nos propor. Aquilo que Josué viveu para com Moisés e aquilo que João viveu para com Jesus. Nós sabemos que Josué é o homem que vai entrar na terra prometida. Depois de todo o caminho que Moisés viveu, o momento de chegar na terra prometida, o momento da libertação, Deus vai tirar Moisés, ele vai morrer, e Josué será aquele que vai assumir. Todo o trabalho foi de Moisés, mas a hora da festa, Josué. E Moisés não ficou preocupado com isso. Moisés é o símbolo do bom servo. Fiz o que eu tinha que fazer. Não estou atrás de aplausos, de nada. Eu sei o que eu fiz. E João é o discípulo que Jesus vai dizer, o discípulo amado. Portanto, aquele que encontra no coração de Jesus um carinho muito especial. Mas quer a atitude de Josué e quer a atitude de João, mostram nesse momento da palavra de Deus uma imaturidade, porque os dois demonstram um ciúme, esse mal, essa doença que é tão comum no coração das pessoas. Josué, por quê? Eles estavam na tenda, Moisés estava lá com 70 dos 72. E aonde o Espírito Santo se manifestou? Não foi lá na tenda, não foi para Moisés, não foi para eles no momento da reunião e da oração deles. Foi se manifestar aos dois que não foram. Eudade, que significa Deus é amigo, e Medade, Deus é amor. Portanto, eles estavam fora da tenda, estavam lá no alojamento. E lá foi o Espírito Santo. E Josué se irritou com isso. Como pode o Espírito Santo se manifestar neles, que não vieram aqui no culto, e em nós que estamos aqui rezando, o Espírito Santo não veio? Diz ele que não veio. Depois João vai dizer o mesmo para Jesus. Jesus, tem outras pessoas que não são os 12, e elas estão fazendo o que nós fizemos outro dia que o Senhor mandou. Porque eles já tinham feito aquela experiência que Jesus tinha dito. Vai lá também vocês para anunciar a palavra, para curar, para exorcizar, para fazer todos os milagres. Eles foram, voltaram felizes. E de repente, outros que não eram os 12, estavam fazendo as mesmas coisas. E isso deixou o coração de João enciumado, porque eles não podiam fazer, somente os 12. E quando a gente olha um pouco a história da nossa vida, depois de 2000 anos depois, parece que a gente não aprendeu muito com essa palavra. Quantos cristãos acham que o Espírito Santo deve ser privatizado por nós? Só para nós ele deve vir, porque somos os santos, os melhores, e nós não podemos nos contaminar com aqueles que estão no pecado.
Aí de repente, nós que achamos que estamos garantidos do céu, o Espírito Santo vai e se manifesta lá, em outros momentos, outras pessoas, outros grupos, e de repente nós ficamos enciumados com o Espírito Santo. Isso é muito comum acontecer às vezes, e sempre, dentro da igreja, dentro dos grupos, dentro dos ministérios, né? Quando nós privatizamos para nós o Espírito Santo. Se ele não passar por essa formação, por essa escola, ele não pode ser um anunciador da palavra de Deus, porque só nós detemos o Espírito Santo para nós. Se ele não fizer isso, estudar isso e aquilo, ele não pode falar do Espírito Santo, porque só nós temos o poder do Espírito Santo para nós. De repente o cara é todo formadão, estudou tudo que podia, acha que sabe tudo de Deus, né? E o Espírito Santo se manifesta naquela humilde senhorinha, lá no mato, na roça, e ali a ação do Espírito Santo é eficaz, porque ali se vê um testemunho de santidade crível, que não se vê naquele que muitas vezes está no púlpito pregando a palavra de Deus, com toda a qualidade da sua verborreia, não é? Então, minha gente, é uma doença que Deus poderia erradicar, né, do nosso meio. Seria tão bom a gente não ter essa doença em nós, né? Nos sentimos enciumados quando maravilhas Deus está realizando em tantas pessoas que às vezes não estão aqui no nosso aprisco, né? Esse é o Deus da nossa fé. É o Deus que não quer contar o número de pessoas, Ele quer ir a todos. E quantas vezes aqueles que nós oprimimos, nós excluímos, quantas pessoas que não são bem-vindas ao nosso meio, lá Deus está agindo com toda a sua misericórdia. Deus tem amor. Gostemos ou não, Deus tem amor por aqueles que são os piores da sociedade. Quem é pai e quem é mãe de verdade, quando tem um filho que não está lá bem arrumadinho como você quis, né? Aquele filho que só dá trabalho, mas é o filho que não é abandonado do amor do pai e da mãe. Deus é assim. Se o amor de pai e mãe, que é tão limitado, já é assim, Deus tem um amor que transcende. Deus tem um amor de entranhas. Deus tem um amor que demora, espera o tempo necessário para que aquele filho possa voltar. Jesus nos apresenta esse pai. Quando ele fala da parábola do filho que gasta tudo, e o pai está esperando. O pai sabe que um dia esse filho vai voltar. O amor é assim. O amor que tudo suporta, que tudo espera e que tudo crê. É o amor que dá tempo para que a vida ela possa ir se regenerando, se refazendo, se recompondo. E não importa o tempo necessário, Deus está agindo. Então esse é o Deus que Jesus e que Moisés vai tentar ajudar no coração de Josué e de João. Olha o que Moisés vai dizer: você está com ciúme de mim? Tomara que muitos outros sejam profetas. Tomara que Deus faça muitos outros Moisés. É tão bonito quando alguém tem a gentileza de saber, dentro do seu ministério, do seu serviço, que muitas vezes é um serviço bonito, que agrada, mas que ele não é detentor disso, e que ele sonha e deseja que muitos outros possam fazer isso. Mas essa doença, essa desgraça do ciúme, às vezes está tão dentro da igreja, do clero, das pessoas dos ministérios, dos grupos, que parece que somente a eles é que devem ter isso. Que tristeza a gente ainda experimentar, depois de tanto tempo, ouvindo essa palavra, mas não compreendendo, né, que nós repetimos os gestos de Josué e de João. Isso que Tiago vai dizer de maneira muito apropriada, né? Tiago é um homem de palavras rápidas, sem muita enrolação, né? Cuidado, minha gente, cuidado com esses tesouros que vocês estão acumulando. Cuidado com tudo, com todas as injustiças que vocês estão praticando. Nada disso poderá ser construído para o céu. Nada disso. Tudo que vocês constroem aqui, ele fala de tesouros, de dinheiro, de posses, mas falemos desses pequenos tesouros que nós gostamos de construir, que nós achamos que é isso que vai construir a nossa felicidade aqui, no momento em que Deus está dizendo: desprenda-se. Um Jesus que vem para o nosso meio para exatamente nos propor o caminho da libertação, o caminho que deve nos tirar de qualquer aprisionamento, de qualquer escravidão, o que nós vamos temperando muitas vezes em nós. Quantas vezes nós conseguimos, por essa força desse mau hábito, não é? Ir destruindo pontes, ir construindo esses tesouros, essas barreiras, mas não de coisas boas, e que às vezes
diminua em nós a possibilidade do reino de Deus. Nós que já nos manifestamos seguidores de Jesus, o que é mais vergonhoso. Se nós fôssemos ignorantes da palavra de Deus, se nós fôssemos ignorantes dos ensinamentos de Deus, mas não. Nós sabemos quem é Deus, nós sabemos qual é a sua palavra, e ainda assim, muitas vezes manifestamos o processo de, ao invés de ir para frente, retardamos em nós a ação misericordiosa de Deus. Queridos irmãos e irmãs, neste dia vamos pedir essa graça dele. Que o Senhor venha com a força do seu Espírito, tocando tantos corações. Tomara que um dia também ele venha tocar os nossos. Eu quero me apresentar como o primeiro pecador, para eu ter essa misericórdia de Deus de verdade em mim. Para sentir em mim a força da sua presença, de um Deus que não se cansa de nos ajudar a tentar ser melhor. De nos ajudar a ir para frente, mesmo que muitos queiram nos diminuir. Muitos ainda querem nos atacar, muitos ainda nos ofendem com suas palavras, com suas ideias, com seus pensamentos. É tão bom saber que há um Deus, né, que não julga, mas é um Deus que nos propõe sempre. E é um Deus que não quer ser privatizado por ninguém. Só o nosso governo que adora privatizar tudo para poder encher o bolso deles à vontade, né? O Espírito Santo não é obra de privatização. O Espírito Santo é obra que transcende, que vai e que quer alcançar tudo e a todos. Mas Deus ainda quer contar conosco, quem sabe por meio de nós, para sermos os facilitadores desse caminho de Deus na vida de tantas pessoas. Que Ele tire de nós toda a prepotência religiosa, toda a hipocrisia religiosa, toda a certeza de que nos achamos que já estamos garantidos no céu. Mas nos dê sim a sincera humildade de sermos construtores todos os dias. É hoje, o dia de hoje que Deus me dá, para eu fazer de tudo para ser um pouquinho melhor. Melhor comigo, melhor com aqueles que estão perto de mim, na construção do reino de Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.